Voltei aqui agora para gravar o vídeo de ângulos, tá bom? Então, olha, eu escolhi um vídeo que eu achei bem bonitinho. Eu vou fazer aquele esquema que eu vou passando o vídeo e quando precisar eu paro e falo em cima do vídeo, tá? São noções iniciais, porque ângulo eu teria que estar com o transferidor aqui, vocês também, segurando, pra gente ver como mede, como não mede, mas é o que eu falo. Tudo agora nesse ano é para dar o pontapé inicial, tá? Para mostrar para vocês o que é, tá? E depois, ano que vem, a gente vai ver direitinho, tá bom? Então, deixa eu colocar um vídeo, é um vídeo curtinho de 3 minutinhos, mas é bem legal e ele fala um monte de coisa interessante. De novo, matemática na prática, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Depois eu vou colocar o link certinho do vídeo lá no roteiro de estudos, tá bom? E vai ficar fácil da gente ver. Então já aparece aqui no cantinho e nós vamos ver esse vídeo. Tá vendo? É bem curtinho, 3 minutos e 43. Vamos lá começar a escutar. As minhas férias foram demais, mas até que eu estava com saudade da escola, da professora e dos meus amigos. Agora, a professora pediu para escrevermos uma redação sobre nossas férias. Vou escrever a parte mais legal das férias, que foi quando fiquei na casa do vovô e da vovó no interior. Nessas férias, fiquei uma semana na casa do vovô e da vovó. Eles são muito inteligentes e me ensinaram muitas coisas. Logo, quando eu cheguei à casa deles, o vovô me perguntou se eu já conhecia os ângulos e se eu já estava craque nesse assunto. Eu conheci os ângulos. Eu respondi que já tinha tido essa aula, mas que não estava muito craque no assunto. Então, ele disse que iria me ajudar. Ele pegou 2 varetas de churrasco que a vovó estava usando para fazer o almoço e juntou as suas pontas. Ele me mostrou que ângulo é uma figura geométrica, que tem 2 lados e um vértice. E me mostrou... Olha lá, 2 lados e um vértice, tá vendo? Então foi exatamente aquilo que a gente já conversou. Ó, o que seria o vértice? É o pontinho, é o cantinho. E o que seria o lado? É a aresta. Tá? Então, o ângulo é essa medida que tem aqui. E como é que a gente mede um ângulo? Com uma régua normal? Não. Com um objeto chamado transferidor. Infelizmente, os transferidores estão todos na escola. Eu estou aqui em casa gravando esse vídeo. Eu não tenho nenhum para mostrar para vocês. Uma pena. Mas depois eu vou tirar uma foto. Eu vou botar uma foto naquele roteiro de estudos para vocês verem o que é o transferidor. Tá vendo? Mas só para vocês lembrarem que a gente viu naquele outro vídeo. Vértice, a pontinha, olha lá onde o vídeo tá marcando, olha aqui o vértice. E os lados, né? E no caso os lados são as arestas, tá bom? Então vamos continuar. Que a abertura do ângulo pode aumentar e diminuir. Depois ele foi até seu... Isso, de aumentar ou diminuir. Olha lá, aqui é um ângulo que a gente chama ângulo reto, de 90 graus, tá? Agora, olha aqui esse ângulo aqui, por exemplo, ó. Um vértice e esses 2 lados. Vocês estão vendo como é um ângulo pequenininho? Ele é um ângulo menor. Então, a gente tem ângulos, essa escala de ângulo vai desde o 0 ao 360, que é uma volta completa, tá? 90 graus é o ângulo reto. É esse ângulo aqui. Esse ângulo que tem aqui no meio, tá? Depois ele vai mostrar isso mais pra frente. Seu armário pegou um relógio antigo para me mostrar o ângulo formado pelos ponteiros do relógio. Ele me mostrou que às 3 horas, os ponteiros do relógio formam um ângulo de 90 graus, chamado de ângulo reto, e que os ângulos menores do que 90 graus são chamados de ângulos agudos, como nos ângulos formados pelos ponteiros às 10 e às 11 horas. Depois, o vovô alinhou os ponteiros para 6 horas e formou um ângulo de 180 graus, chamado ângulo raso. Os ângulos formados pelos ponteiros às 4 e às 5 horas tinham abertura maior do que o ângulo reto e menor do que o ângulo raso. Eles são chamados de ângulos obtusos. O vovô aproveitou que ele estava reformando a casa e foi me ensinar a identificar os ângulos. Olha lá, matemática na prática. Ele vai mostrar, olhando para o telhado, ele vai conseguir identificar os ângulos que tem lá. Vamos ver? Vocês veem que são figuras geométricas? Olha, são vários triângulos aqui. O telhado já é um triângulo grandão, né? E depois, no meio do telhado... Opa, que eu parei aqui. E no meio do telhado, a gente tem triângulos menores. Olha a janela aqui, a janela, um retângulo. E por aí vai. Vocês estão vendo que são tudo figuras geométricas? Então, vamos ver o que ele vai falar aqui de ângulos. E logo identifiquei o ângulo reto. O ângulo reto de novo aí. Para eu classificar outro ângulo. Identifiquei um ângulo agudo. Neste caso, como o ângulo media metade de um ângulo reto, a sua medida era de 45 graus. Depois, o vovô pediu para eu adivinhar quantos graus tinha a inclinação do telhado. Eu comparei com um ângulo de 45 graus. Vi que era menor e chutei 30 graus. Quase acertei, pois o ângulo media 20 graus.
Depois o vovô me mostrou uma foto de uma casa em um país que neva muito e me disse que lá a Olha que inclinação dos interessante. telhados tem 60 graus ou até mais, para que a neve não acumule e afunde o telhado. Gostei de conhecer essa diferença sobre as construções em países diferentes. Depois do almoço, o vovô me mostrou a rampa que está sendo construída na frente da entrada da sala. Ele disse que essa rampa irá facilitar a entrada do meu tio Pedro na casa. Por isso, o ângulo de inclinação deveria ser bem pequeno, de 2 a 3 graus. Até brincando, aprendi mais sobre os ângulos. À tarde, fiquei andando de skate no quintal. Quando o vovô me viu e me pediu para dar um giro de uma volta completa. Dei o giro e ele me ensinou que uma volta completa corresponde ao ângulo de 360 graus. Foi aí que percebi que, como 360 graus dividido por 4 é igual a 90 graus, a medida de um ângulo que corresponde ao giro de um quarto de volta é 90 graus. Assim, consegui entender que a medida do ângulo que corresponde ao giro de meia volta é 180 graus e que a medida do ângulo que corresponde ao giro de 3 quartos de volta é 270 graus. Puxa, gostei muito dessas férias. Quando eu crescer, quero ser igual ao vovô, bem inteligente. Viu que bonitinho? Deixa eu parar aqui. Deixa eu voltar a tela. Vocês viram que legal? É um vídeo curtinho, mas vocês viram como ele mostra os vários ângulos, né? Então, o que eu quero que vocês tenham em mente agora? Que um ângulo, né? Ele precisa de um vértice e de 2 lados ou 2 arestas, né? E que, por exemplo, ângulo reto são ângulos de 90 graus, ângulo menor, ângulo agudo, ângulo maior, ângulo obtuso e assim por diante, tá bom? Então, isso é só orientações para começar. Aí agora vocês vão ver que vocês vão, nas questões que eu vou depois passar para vocês, pergunta alguma coisinha sobre ângulo. É pouco, mas se vocês tiverem assistido a esse vídeo, vocês vão conseguir fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E agora falta só mais um vídeo, que é o das explicações, tá bom? Até mais tarde, gente.